Ó, foi só começar o webcast e deu um apagão aqui no estúdio, mas está tudo bem, nós estamos de volta aqui. Bom, em primeiro lugar, muito boa tarde para vocês que estão conosco ao vivo. Hoje é dia 3 de setembro. Nós estamos falando direto da Vila Madalena, em São Paulo, para mais um episódio aqui dos diálogos sobre o programa Jovens Talentos da Natura, episódio número 9. Uma grande oportunidade de vocês se aproximarem dos executivos da Natura e poderem conhecer um pouco mais a empresa e, enfim, fazerem perguntas, conhecer a história das pessoas que passam por aqui. E eu espero que esse seja mais um dos episódios que vocês aproveitem com as perguntas. Quem está ao vivo conosco pode participar através do chat, é só clicar no botão de chat e participar com observações, com perguntas, com comentários. Porque hoje quem está aqui do meu lado, bem do meu ladinho, primeiras damas, é a Roberta. Olá, boa tarde. Seja bem-vinda. Obrigada. Você está estreando nos webcasts. Eu estou, espero ir bem. Eu não tenho a menor dúvida que você vai, Roberta. Obrigada. Vai ser muito bom conversar com você. E está aqui o Adriano também, do nosso lado. Tudo bom, Adriano? Olá, boa tarde. Você não é estreia, né, cara? Não sou Você já estreia. está tarimbado, né? É. Olha, o legal da Roberta e do Adriano que estão aqui, além deles trabalharem na Natura e terem uma história que eles vão contar já, é que vocês dois são ex-trainees da Natura. Exatamente. Então tem vida depois do programa de trainee. Com certeza. Muita vida. Vamos começar pela história de vocês. Dá para a gente trazer um pouco do histórico? Quem são vocês? Eu vou começar pelas damas. Por tá? favor. Vai, Adriana. Não, primeiras damas. Pode começar, Primeiras vamos damas. Bom, eu sou a Roberta. Como já foi dito, sou ex-trainee da Natura. Entrei na empresa em 2002. Depois de trabalhar numa multinacional. E meu grande desejo era trabalhar numa empresa brasileira que contribuísse para o desenvolvimento do país, né? A gente vê bastante diferença numa empresa brasileira e numa multinacional, principalmente em quem trabalha em inovação, com pesquisa. Então, é bem gostoso trabalhar com essa área numa empresa brasileira, porque não tem uma matriz que faz lá fora e manda tudo pronto. A gente faz aqui, né? Roberta, multinacional, que pode falar quem é? Sim. Posso trabalhar na Nestlé. Então. Eu sou engenheira de alimentos, né? Minha formação. E a Nestlé para o engenheiro de alimentos é o sonho de consumo, né? Então, eu entrei na Nestlé, fiz estágio, parei um tempo, fiz intercâmbio, voltei, fui contratada. E aí faltava algo, eu estava lá há 3 anos já, e faltava algo. E aí eu fui buscar no programa de trainee da Natura. Então, foi muito em função do que a empresa, né, dos valores da empresa, de ser brasileira, então de produzir recurso e ficar o recurso no país, de você produzir pesquisa e inovação aqui. E acho que um pouco foi do intercâmbio que eu fiz, que até quando eu cheguei para fazer intercâmbio numa empresa dinamarquesa, e no final do programa, que era um estágio fora e tal, eu fiz estágio numa empresa de aromas lá fora. Eles falaram, nossa, você, né, assim, tem um currículo muito bom, seu trabalho é muito bom por ser uma brasileira. Então, assim, se esperava, né, um desempenho inferior, um currículo inferior, em função do país que a gente vive, né? E aí isso deu um estalo, né? Falei, puxa vida, né? A gente pode fazer muito pelo nosso país, a gente pode brilhar lá fora com a pesquisa desenvolvida aqui. E eu queria contribuir para isso. Então, esse foi o principal motivo pelo qual eu fui para a Natura. Legal, você não tem cara de brasileira, né? Falaram também que eu não tinha muita cara de brasileira. Fala um pouco da sua ascendência, assim. Então, minha ascendência é alemã. Então, na verdade, meus bisavós vieram da Alemanha, da Itália, uma mistura de Alemanha com Itália, na época da guerra. E não falo alemão, falo inglês só. E eu moro em Campinas, fui criada em Campinas, de uma família regular, assim, tradicional, uma família feliz, pai, mãe, irmãos, interior de São Paulo, que eu gosto muito. Delicioso, né? Delicioso. Então, brinca na rua, eu tento até fazer com que meus filhos, eu tenho 2 filhas pequenas, então até as escolhas da escola, de onde a gente mora hoje, é muito em função de uma infância muito feliz que eu tive, né? Então, eu quero proporcionar isso para elas também. Quantos anos tem as meninas? Uma tem 4, a outra tem 1 ano e meio. E as 2 ficaram no berçário da Natura, que até a gente estava discutindo numa dinâmica que a gente fez. A gente acha que é um super benefício da Natura. Eu entrei, antes de engravidar, eu fiquei 10 anos na empresa. E eu falava, nossa, eu não posso, né, deixar de usar esse benefício da empresa, né, que é o berçário. E faz toda uma diferença na vida da pessoa que volta, né, com uma filha, amamentando. Então, a gente pode voltar, a gente pode continuar amamentando a criança
quando a gente volta de licença. Você trabalha em Cajamar, né? Trabalho em Cajamar, na época eu morava em Campinas. E hoje? Hoje eu moro em Jundiaí. Que é pertinho também. Que é pertinho também. Então, mudei um pouquinho mais próximo da Natura. Então, você levava os seus filhos para o trabalho? Ainda levo, né? A mais velha saiu agora. Então, aí foi toda uma etapa, um processo, né? Para escolher uma nova escola. Porque até então, a gente falou assim, é o berçário da Natura, que é uma super referência. É um ponto de contato da marca Natura. Então, leva muito dos valores. E depois a escolha, né, de uma nova escola para mais velha foi super complicada. Até porque até então, né, a gente tinha tudo muito pronto dentro daquele convívio, né? E é incrível, porque a Natura, outro dia a gente estava descendo para o NAN, né, que é o núcleo de treinamento, então tinha as crianças do berçário brincando ali próximo ao núcleo de treinamento, as consultoras fazendo tipo uma integração na empresa, tinha fornecedor de um outro lado numa reunião de aliança que a gente fala, tinha colaborador. Então, assim, é uma mistura, é meio que um universo que está ali, é super rico para a gente. É. Seu marido trabalha na Natura também? Não, meu marido não. Senão é todo mundo para a Natura, na família inteira. Mas ele, até durante minha licença, ele levava e buscava a minha outra filha, né? Eu disse, nossa, a Natura é bem peculiar mesmo, né? E aí ele ia num horário que o pessoal das fábricas saíam, então às vezes eles saem, como tem o clube lá também, como a gente está num ambiente distante das cidades, né? A gente está no meio da Anhanguera, então a gente acaba tendo algumas facilidades naquele site. Então tem o clube, tem o berçário, tem lojas de conveniência, farmácia, enfim. E ele ia buscar minha filha mais velha, porque eu estava de licença. Ele falou assim, nossa, eu vejo o pessoal saindo de tênis, meio que short, como se fosse malhar. E o pessoal está saindo das fábricas, vão para academia no clube. Ele falou assim, é meio diferente, assim, né? Então, é bem gostoso, um universo bem gostoso. Que legal. Quantos anos de Natura você está? Tenho 12. Eu vou fazer 12 anos, entrei em 2002. 2002, né? 12 anos. 12 anos de história. Uma longa jornada. Deixa eu trazer o Adriano para essa conversa aqui, Adriano. Fala um pouco de você. Bom, eu estou na Natura há um pouquinho mais que a Roberta, eu estou na Natura há 13 anos já. O pessoal brinca comigo que parece que eu entrei no berçário da Natura, né? Eu também poderia apostar nessa. Eu tenho 30 anos, né? Na verdade, toda a minha história profissional ela está muito ligada à Natura. Eu fiz um curso de formação técnica em Química, né? Eu fiz minha formação do ensino médio, uma formação técnica, e eu entrei na Natura por meio desse curso técnico, né? Eu lembro que no curso técnico a Natura já era uma empresa bastante desejada lá pelos alunos para ser uma empresa para se estagiar. E aí eu tive essa oportunidade, consegui entrar na Natura no ano de 2000. Então eu entrei como estagiário do curso técnico no mesmo ano que eu entrei na faculdade também, que foi a faculdade de farmácia e bioquímica, eu fiz aqui na USP de São Paulo. E aí eu passei os 5 primeiros anos da minha carreira na Natura trabalhando com desenvolvimento de produtos, né, com pesquisa e desenvolvimento, mas mais focado em desenvolvimento de produtos mesmo, que estava ligado à minha formação técnica e também à minha faculdade, durante o período que eu cursei a faculdade. Você trabalhou direto na Natura a faculdade toda? Exatamente. Então o meu curso era noturno e eu trabalhava durante o dia na Natura, né? Então eu fiz junto as duas coisas. Talvez por isso aí que eu acabei tendo mais tempo de carreira lá concentrada para a Natura. Que legal. E aí, terminando, né, quando eu estava terminando a faculdade, eu comecei a me questionar um pouco de futuro de carreira. Eu tinha a oportunidade de continuar desenvolvendo minha carreira dentro do desenvolvimento de produtos, mas como eu já tinha passado 5 anos lá, eu me desafiei a ter um olhar novo sobre a empresa, né? Eu sempre brincava que eu enxergava a empresa da porta do laboratório de pesquisa e desenvolvimento para dentro, né? Então eu achava que eu tinha que começar a enxergar a empresa da porta para fora, enxergar como as coisas se conectavam, e aí me coloquei o desafio de participar do programa de trainee da Natura, né? Então naquela época, acho que como é hoje, por ser colaborador, a gente passava pelo mesmo processo de seleção, então passei pelo processo de seleção junto com todos os outros candidatos. Naquela época eram 28 mil candidatos, né, disputando as vagas, e aí a gente tinha 5 vagas para a área de P&D, que hoje a gente chama de área de inovação, né, com um escopo mais ampliado, e aí eu consegui passar para uma dessas vagas e entrei no programa de trainee em 2006. Então passei o ano de 2006 todo como trainee. Quando eu saí do programa de trainee, eu tinha a oportunidade de voltar para onde eu já tinha trabalhado, mas eu quis, né, buscar um desafio novo. Daí ao invés de voltar para o desenvolvimento de produtos, eu fui trabalhar na área de tecnologia, na área de pesquisa, né, que era bem diferente, assim. Eu fui trabalhar com pessoas que tinham uma formação técnica muito mais aprofundada, com mestrado, com doutorado, mas eu achei que era bacana para mim passar por essa experiência. Fiquei lá 2 anos e daí depois de lá eu descobri que eu não queria seguir por uma carreira mais de pesquisador, né? Na verdade, meu desejo maior era seguir por uma carreira ainda em inovação, mas mais por um caminho de gestão. Daí mudei para uma área que é uma área que eu estou até hoje, já há quase 4 anos e meio,
que é a área de gestão de inovação, e hoje eu sou responsável por um time que cuida de parcerias, né, do modelo de inovação aberta da Natura, que é a conexão com universidades, fornecedores, especialistas, enfim, trazer os públicos externos para mais perto da Natura para fazer inovação. Essa é meu desafio. E você é daqui de São Paulo mesmo? Eu, na verdade, nasci em Guarulhos, né? Então eu passei os 8 primeiros anos da minha vida aí que eu trabalhei na Natura, morando bem longe da Natura, então tinha uma dificuldade grande. Aí depois eu me casei com uma pessoa da Natura, né? E Natura aí, sendo cupido de novo, bem casamenteira, e aí a gente resolveu dar um up na qualidade de vida, e como os dois trabalham na Natura, a gente resolveu morar mais perto da empresa. Então hoje eu moro já há quase 5 anos em Jundiaí. Foi uma decisão super boa, assim, porque é bem perto, uma cidade com ótima qualidade de vida, né? A Roberta mora lá, ela sabe disso. E aí fica mais perto da empresa também. Então eu acabei conciliando isso um pouco com a vida pessoal, né? Tem filho já? Não tenho filhos ainda, só tenho uma cachorra, então tô uma Golden, que é a Phoebe. Tá treinando. Eu tô ensaiando com ela ainda. A vida no interior é muito legal, né? Principalmente em cidades tão privilegiadas. Vocês dois moram em Jundiaí, tem região de Campinas, tem Valinhos, Vinhedo, para quem conhece ali essa trajetória da Anhanguera, né? Por que a opção, por exemplo, de morar... Bom, você é de Campinas, Já nasci em Campinas, o tempo que eu trabalhei em São Paulo, eu ia e voltava também. E voltava de Campinas para Campinas. Eu gosto do interior, e minha família, né, meus avós, era de Araras, que é mais interior ainda, então, assim, a gente sempre cresceu em sítio, subindo no pé de árvore, então, isso faz parte de uma qualidade de vida importante para mim. Maior, né? Muito maior, né? A opção por Jundiaí? Foi qualidade inicialmente de vida? Foi para estar mais perto da empresa, mas hoje, assim, dificilmente eu voltaria a morar em São Paulo, né, ou mais próximo de São Paulo, porque daí vivenciando você percebe que a qualidade de vida é realmente muito melhor. Além de estar perto, a cidade sendo menor, você tem mais, enfim, a qualidade é bem maior. A gente costuma falar que depois, quando vai chegando em Jundiaí, parece que a gente sai de um túnel, assim, começa a ver o sol, né, o verde, e é incrível que a temperatura muda também, né, fica mais quente para o interior, então parece que você está mais aconchegado, né? Não tenho a menor dúvida. Eu morei em Dayatuba ali, que é vizinho de vocês, né? E a qualidade de vida é outra, totalmente. E é isso mesmo, parece que passa uma cortina ou um túnel, né? E a coisa muda, de repente, no meio ali da estrada. Tem questões aqui, olha só. Tem uma aqui da Sandra Contreiras, eu acho. Deixa eu resgatar aqui. 2 funcionários da Natura podem ser um casal? Prova Posso aqui. Podem ser. Então, acho que falando um pouco da empresa, a Natura é uma empresa, acho que bastante informal, assim, né? E isso depois a gente vai falar mais, mas isso acaba gerando um ambiente bem propício para quem faz inovação e para quem trabalha com inovação também. Mas acho que, no geral, é uma empresa bastante informal, bastante diversa, né? Que traz muito a diversidade para o dia a dia. E, assim, que não tem problema nenhum em ter casais lá trabalhando dentro da mesma empresa. Acho que isso é super livre e tem vários outros casos, né? Então, tem as suas regras, né? Sim, como toda empresa, mas não é mal visto, né? É bem visto pelo contrário, né? A Natura é um cupido. Eu já falei aqui no programa já. Nós já trouxemos um monte de gente aqui que tem esposo ou esposa que trabalham lá. Né? A Natura é um perigo. A Roberta estava falando aqui, antes da gente começar, que é um lugar fantástico para os homens. Por quê? Só tem mulher. 70%, mais ou menos. Você confirma? Os que entram solteiros acabam sendo casados. Inevitavelmente. É uma boa dica, né? Para quem quer. Para quem está encalhado. Então, se você está encalhado e é homem, vá trabalhar na Natura que não, nada disso. Tem mulheres e bonitas, então aí, bom, enfim, aí as coisas acontecem. Tem mais questões aqui. Os trainees geralmente são pessoas que já trabalham na Natura? Existe um percentual quanto a isso? Acho que não, né? Não tem. Acho que até pouco tempo atrás eram poucas as pessoas que faziam estágio e que entravam. Eles participam como todo mundo, né? No programa. E acho que não tem nenhum percentual. Eu, na verdade, eu me lembro que quando eu participei do processo, eu fui o primeiro colaborador que se tornou trainee, assim. E o menino da minha turma de trainee de 2002, o estagiário, o Rô, ele foi o primeiro estagiário a entrar no programa de trainee. Então, assim, o programa tem todas as fases e as pessoas se candidatam. Então, não existe nem se é favorável, né? Não tem... Não existe privilégio algum? Pode variar, você pode ter mais gente de dentro ou não, depende do ano também. Acho que é aberto
para quem está lá dentro da mesma forma. Como é um programa, pelo menos quem faz, né, considero muito bom, eu considero, acho que todo mundo se candidata, né? Agora participa como todo mundo, e aí tem as fases e corre o processo, né? É isso aí, não existe privilégio nenhum, pessoal. O Educados que ajuda a Natura nessa história, de fato é isso. Tem vários candidatos que são funcionários da Natura hoje, mas eles entram no processo como qualquer outra pessoa e concorre pela vaga como qualquer outra pessoa. O que levou vocês a trainee da Natura? Assim, teve um ímpeto? Bom, você já estava trabalhando lá, né? Mas você não. Eu tenho muito a ver com o fato da empresa ser brasileira, como eu disse, de fazer inovação. Mas tem um monte de empresa brasileira. Que tem programa de trainee, eu acho que não muitas, né? Desta que tem a área de inovação, de produto. Tem programa de trainee de multinacionais, tem bastante. E aí eu já não era muito... Porque eu já estava numa multinacional, né? Então, já era um colaborador. Então, foi mais os valores da empresa, a questão de inovação. E a Natura faz inovação mesmo. Então, o que brilhou os olhos. O que é inovação, né? Dá para a gente falar um pouco sobre isso? Você falou de área de tecnologia, e aí vale talvez você também falar um pouco de que tecnologia que você está falando não é bem tecnologia da informação, que é normalmente como as pessoas entendem, né? Dá para a gente posicionar um pouco essa história de inovação, tecnologia, inovação em produto, geração de novos produtos? Dá para passar um pouco sobre esse universo para as pessoas? Acho que sim. Quer colocar a definição de inovação? Polêmico, né? A definição de inovação, você já começou com uma pergunta. Comecei uma pergunta difícil, né? Mas eu combinei com a Roberta que as difíceis iam para você. Então, então tá bom. Existe acho que uma diferença clara entre o que é inovação e o que é invenção, né? Acho que talvez o único ponto do conceito de inovação que seja comum às diferentes definições que existem é que inovação é sim algo novo, não precisa ser algo absolutamente novo para o mundo. Você pode sim ter uma inovação muito mais radical e que é totalmente nova para o mundo, em produto, em tecnologia, mas você pode ter inovações que são mais incrementais, que são melhorias de produto ou de alguma coisa que já existe hoje, ambas são consideradas inovações, mas para ser de fato considerada inovação, é algo que chega até o mercado e que atinge o consumidor. Isso é uma definição bastante comum, isso é o ponto comum da definição de inovação. Né? Para que seja considerada inovação, tem que atingir o consumidor. Quer dizer, se você fica dentro de casa e inventa algo novo, e isso não atinge, não impacta o consumidor, né? A pessoa lá, o usuário final que a gente chama, que vai ter contato com esse produto, com esse serviço, não é inovação. Para ser inovação tem que chegar até essas pessoas, tem que atingir essas pessoas. E aí tem uma polêmica um pouco na definição que será que eu considero inovação somente quando é um sucesso lá na frente, então quando vende muito ou quando tem um impacto muito grande, ou quando não é um sucesso, eu também considero como uma inovação, porque a gente sabe que às vezes eu lanço um produto que é tão novo que o mercado ainda não está preparado para absorver esse produto. E aí sempre tem um questionamento, foi uma inovação ou não foi? Foi porque era muito novo, mas não, tem gente que diz que não foi porque talvez não vendeu tanto ou não trouxe tanta receita quanto a gente esperava. E até o que é muito novo, talvez a gente não espere o tempo correto para aquela inovação ser incorporada pelo consumidor. Porque uma coisa nova, qual é o tempo que eu tenho que esperar para o consumidor se acostumar e começar a comprar aquele produto com frequência, né? Então, a gente trabalha com todos os tipos de inovações lá. Com a inovação incremental, que o Adri falou, com a inovação que a gente chama breakthrough. Então, a gente tenta balancear o portfólio para a gente ter um pouquinho daquela inovação mais uau, né? E um pouco mais incremental também. Então, a gente fala que a gente tem que balancear até para trazer a receita que a empresa precisa. E acho que a dinâmica um pouco do negócio da Natura, não sei o quanto as pessoas conhecem, acho que o próprio modelo de vendas, né, de venda direta, que a gente tem as consultoras que fazem a famosa venda porta a porta ali. Claro que o modelo da Natura é bem diferente, porque é muito pautado no relacionamento, mas esse modelo de venda e o nosso modelo comercial, que a gente traz uma revista nova e a cada pelo menos 20 dias, 18, 20 dias, é fundamental para o tipo de negócio que a Natura faz ter muita inovação, então trazer novidade, para que a consultora possa chegar até o consumidor, né, e contar um pouco da Natura. É muito importante que ela leve novidades e que ela leve produtos novos, né? Vai ter um motivo, né, para ir até a casa do consumidor. Assim, então, lançou um novo perfume, um novo hidratante de corpo, né? E acho que, além disso, o mercado de cosméticos é extremamente competitivo, né? No Brasil, ele tem se tornado cada vez mais competitivo, o que é um grande desafio para quem inova na Natura. Assim. Hoje, o Brasil ele se posiciona como o terceiro maior mercado de cosméticos do mundo,
E por isso a gente tem várias empresas concorrentes vindo para o Brasil para fazer inovação aqui também. Então a gente tem que cada vez pensar mais como diferenciar nossos produtos, como diferenciar o serviço que a gente entrega lá no final. A gente tem vários concorrentes grandes que estão crescendo bastante. A Natura hoje é líder no mercado brasileiro, mas hoje a gente tem um mercado com uma concorrência muito mais acirrada do que a gente tinha anos atrás. Quem são os bons concorrentes da Natura que dão trabalho? Os Avon, Avon, a Boticário. Também. São esses dois? Sim. Sim, e aí vem outras empresas internacionais para disputar o mercado com a gente, aqui, porque é um mercado muito grande que cresce muito rápido, né? Então o Brasil está sendo visto pelo mundo todo em relação ao cosmético. E como a Adri falou, como a gente trabalha nesse modelo de venda direta, né? Então a gente tem que ter sempre um portfólio super atual, super dinâmico, para elas estarem oferecendo e competitivo. Então é um desafio mesmo, né? E somada à inovação na Natura, a gente então tem que ter um produto inovador, diferente, que a consumidora esteja disposta a mostrar para a pessoa de relacionamento dela, mas também que seja sustentável, né? Então a gente tem um pedágio muito grande em relação à sustentabilidade. Não é né? Quando a gente desenvolve um produto, se ele não tiver ok em relação à quantidade de carbono que ele emite, peso de embalagem, vegetalização de fórmula, então a gente tem alguns pedágios que a gente fala, né? A gente tem que cumprir alguns requisitos para a gente estar lançando um produto. E se não tiver um desses requisitos, a gente não lança. Por mais que nosso concorrente esteja lançando um mega produto numa super embalagem de vidro, que a gente acha que não é sustentável, a gente não lança. A gente perde a oportunidade de negócio mesmo. Isso dá trabalho. Né? Isso dá muito trabalho. Então, a gente tem que pesar, né, o financeiro, o ambiental e o social, fazer um produto bem harmônico para a gente poder competir. Então, é um mercado competitivo, mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma pegada muito forte na sustentabilidade que direciona nossos desenvolvimentos. Tem a ver com a essência da Natura, né? Acho que a essência da Natura fala de gerar impacto e gerar valor para a empresa, mas gerar valor para o todo e que ela faz parte, né? Para o ambiente, né? Impacto social. Então, a inovação da Natura, o que a gente traz de novo, a gente tem um desafio adicional que não é simplesmente, vou trazer um shampoo ou vou trazer um creme novo, assim. A gente tem que trazer isso dentro de um conceito que é de inovação e que carrega o que é a marca Natura, né? Então, a inovação tem uma grande responsabilidade pela diferenciação do que a gente entrega para o consumidor. Qual que é a diferença de um creme que a Natura faz e que um concorrente faz? Um creme que a Natura faz ou um produto que a Natura faz traz toda uma diferenciação que está ligada à proposta de valor da Natura, né? Então, isso gera um desafio enorme para quem trabalha com inovação. E é incrível que até você entrar dentro da empresa e ver como que isso é tudo comandado, né? Você acha que é mais uma empresa falando de sustentabilidade, como existe muitas, né? E aí a gente tem, assim, cada área que cuida, então, da linha Ecos, né? Tem uma área que cuida do relacionamento com a comunidade lá na Amazônia. Então, várias pessoas que vai desde antropólogo, botânico. Então, todo mundo de forma a desenvolver aquela comunidade, de pagar o preço justo por aquele ativo. Então, a gente vai até a ponta, a gente vai lá naquela comunidade, na casa da Dona Maria, fala, Dona Maria, a gente precisa do fruto desta forma, com essa quantidade, a gente faz o cálculo para ver qual que é o preço justo. Então, a Natura está envolvida desde, né, do fornecimento da caixa para a consultora até a compra do óleo de andiroba lá do Médio Juruá. Então, é a cadeia inteira, né? Ponta a ponta. E isso traz, assim, acho que um diferencial enorme para o nosso produto. É uma coisa que a gente acredita, um valor que a gente tem e que traz propósito para o nosso trabalho também, né? Eu trabalhei muito tempo no desenvolvimento de matérias-primas da biodiversidade, ia muito para a Amazônia. E você ir lá e ver na comunidade, conversar com essas pessoas e ver o quanto que a gente leva de valor para aquela cultura, para aquele ativo, para eles poderem manter aquela estrutura de floresta. Então, assim, tem um propósito tão grande para a gente como ser humano que não tem preço, né? É muito gostoso. A Beatriz está falando aqui, mas eu quero entrar na Natura não é para namorar, é para trabalhar. Eu falei, Beatriz, estamos brincando aqui, Beatriz. Muita calma nessa hora. Eu tenho uma filha chamada Beatriz. Tem outras questões aqui, mas antes de trazer essas outras questões, eu queria perguntar para vocês como é que é o dia a dia de vocês. Que hora você acorda? Bom, é que eu tenho uma rotina que eu tenho, enfim, ido fazer exercício de manhã, né? Mas normalmente... Conta tudo, Adriano. Sei lá, uns 6 horas da manhã, mais ou menos. Daí vou fazer exercício e tal. Chego na Natura entre 8h30 e 9 horas, normalmente. Vindo de Jundiaí, Vindo de Jundiaí,
Aí minha rotina, a Natura é uma empresa que tem bastante conversa, alinhamento, enfim, reunião. A gente tem que fazer bastante articulação, porque tem várias áreas envolvidas nos processos para gerar inovação. Mas né? você tá numa área de redes e parcerias. Para que raio é isso? O que são redes e parcerias? Então, a minha área, na verdade, ela é responsável por facilitar e promover a conexão com quem está fora da Natura. Né? A Natura, há alguns anos atrás, aí mais ou menos há 7, 8 anos atrás, decidiu que não ia mais fazer inovação sozinha. Né? A gente tem hoje lá um grupo de 300 pessoas dentro da área de inovação, da vice-presidência de inovação, que estão diretamente focadas em fazer inovação. Só que a gente decidiu que a gente não ia fazer inovação só com essas pessoas, né? Que a gente queria se conectar com quem está fora da Natura também, acreditando que é impossível você ter todo o conhecimento de ponta, tecnologia, ou as melhores pessoas. A gente tem pessoas muito boas dentro da Natura, mas a gente tem pessoas muito boas fora da empresa também, né? Então a gente já um tempo atrás tomou a decisão de que a gente ia fazer inovação com essas pessoas. E aí o meu time hoje é responsável por viabilizar essas parcerias. Então, sei lá, se a Roberta, por exemplo, para desenvolver um novo produto, ela vai fazer isso em parceria com algum fornecedor externo, né? A gente tem a função de auxiliá-la e ajudá-la em como estabelecer essa parceria, né? E como acelerar e viabilizar essa parceria. Ou então, a gente tem algumas outras iniciativas que é para capturar novas ideias e capturar novos projetos que estão fora da Natura, em universidades, com pesquisadores ou em fornecedores. Agora, mais recentemente, a gente também criou um espaço para se conectar com o próprio consumidor, né? Então, a gente tem lá uma plataforma que é o Cocriando Natura, que é um lugar onde o próprio consumidor pode trazer ideias e pode contribuir para a inovação da Natura, né? Então, é muito esse papel que a gente tem. A gente faz muita conexão dentro da Natura para entender as necessidades dos diferentes grupos de inovação e depois a gente vai para fora também para conseguir trazer essas pessoas que estão fora mais para perto do que a Natura está fazendo de inovação, né? Para enriquecer o processo. Agora 8h30, você chega lá. Isso. Botando na rotina. Não existe uma... Para entender um pouco a área assim, que vocês atuam, sinceramente, né? assim, acho que por ser Natura em primeiro lugar, em segundo lugar, por ser uma área de inovação, é difícil de contar uma rotina, porque assim, não existe nenhum dia igual ao outro, assim, os dias são muito diferentes. Eu posso te contar que eu chego entre 8h30 e 9 horas, normalmente saio entre 6 e 7, às vezes mais tarde, né? Então, assim, tem uma rotina de trabalho bastante intensa. Muitas coisas novas acontecem, porque, sei lá, como a gente lida com gente que está fora da Natura, sempre tem alguma novidade, né, para se conectar com quem está fora, mas o ambiente de dentro também é muito dinâmico, assim, né? Então, é difícil dizer uma rotina. É uma empresa de bastante relação, né? Então a gente está o tempo todo se conectando e conversando, enfim, e fechar. A gente faz as coisas muito em parceria com as áreas internas também, né? Então acho que isso é um pouco da dinâmica do trabalho, mas te contar uma dinâmica, uma rotina fixa, assim, é muito difícil, porque cada dia lá é diferente, assim, cada dia é uma nova emoção, né? Então acho que isso é bem peculiar da Natura. E eu particularmente gosto bastante, né? Porque não tem monotonia, né? Não, nenhuma. Nenhuma. Impossível ter. Como é que é o teu, Roberta? Conta aí. Eu acho que é um pouco do que o Adriano falou. É uma característica da área de inovação não ter essa rotina. Não, senhora, que hora você acorda? Não vem com essa, não. Não, mas o meu caso é específico. Eu tenho 2 filhas, né? Por isso estou perguntando. Então, né? Mas eu acordo por volta... A gente fala que a gente acorda a hora que a minha filha mais nova acorda. Ela é o despertador. Né? Ela é o despertador. E geralmente ela acorda cedo. Mas, mais ou menos, a gente acorda umas 6, 6h30 também. E chego na Natura por volta das 8h30, às 9h. É mais ou menos o horário. A gente tem um horário meio que flexível. Principalmente na área de inovação, a gente não tem, né? Horário fixo. Não tem horário fixo. Então, a gente pode chegar entre, acho que umas 7h30 e 9h30, tranquilo. Ninguém fica muito preocupado com o horário que você chega. Você faz o seu horário conforme os seus compromissos do dia, né? E eu saio também por volta de umas 6h30, 7h. O dia Às vezes a gente tem uma agenda. Dificilmente a gente executa a agenda que a gente tem. Porque eu também tenho uma equipe grande de quase 15 pessoas, e a gente desenvolve muitos produtos, né? Eu sou gestora de desenvolvimento de fórmulas para as categorias de corpo, óleos e homem, e a gente tem no portfólio uns 700 SKUs em desenvolvimento. Então, a gente faz gestão de alocação de pessoas, né? Então, a gente sabe mais ou menos quanto que a gente está desenvolvendo. E, invariavelmente, alguma coisa vai apresentar alguma melhoria, vai dar errado e a gente vai ter que consertar, como o Dri falou, é uma dinâmica que a gente lança muitos produtos por ano, então a gente trabalha em ciclos.
Então, ciclos de 20 e poucos dias? Exatamente, 20, 21, 18. Alguns de 21 e alguns de 18. Então, assim, a cada 18 dias a gente lança coisa nova e uma vez que a gente se comprometeu em lançar, a gente tem todo um esforço interno para aquilo acontecer. Então, a gente trabalha bastante junto com outras equipes, até outras categorias. Então, se acontecer alguma coisa, como que a gente resolve? De onde a gente puxa recurso? A gente lança desafios também, como o Dri falou, na área de gestão de inovação. Recentemente, a gente lançou do Xylene Glycol, né? Isso. Uma substância que não se mistura em água nem óleo. Então, o que a gente não consegue resolver dentro, a gente manda para fora e a gente colhe informação de todo mundo. Então, é muito dinâmico. Não dá para falar, é assim ou é assado, né? Dificilmente você tem uma rotina. E até minha mãe às vezes fala, nossa, né? Porque dia sim, dia não, minhas filhas vão para casa da minha mãe ou vai para casa da minha sogra. Então, dependendo de onde que eu tenho um compromisso, a gente faz uma logística. Então, no dia anterior, a gente fala, não, como que está seu dia, como que está o seu? E a gente então, você leva essa, eu levo aquela. Mas, assim, é bem dinâmico. A única coisa que a gente pode falar é que é dinâmico, né? É bem dinâmico, Tem várias questões aqui sobre desafios que vocês encontraram na carreira de vocês, mas vamos tentar centrar durante o processo seletivo de trainee e durante o programa de trainee. Quais foram os grandes desafios que vocês encontraram durante esse período? Acho que o programa em si, né, é um programa, a gente estava discutindo antes de entrar, que o nosso foi todo presencial, né? Então, a gente tinha que estar disponível na data que a empresa, até eu brinquei, falei, nossa, eu quase perdi, porque eu tive umas férias, eu fui viajar e falei assim, espero que não me chamem nessa data, né? E aí me chamaram, mas aí atrasou, enfim, deu certo. Mas eram 10 etapas, 8 etapas, todas, né? O teste de português, tudo ali. Então, acho que agora já é mais simples, porque você consegue fazer da sua casa, né? Facilita. E eu lembro que a primeira vez que eu fui na Natura foi a primeira etapa do programa, e a gente sentou no auditório, né? Que é o auditório que a gente usa muito para reunião gerencial e tudo. Então, toda vez que eu vou naquele auditório, eu lembro daquele primeiro dia que eu cheguei na empresa, sabe? Que eu sentei e falei, nossa, né? Será que eu vou trabalhar aqui? Acho que é meio que confiar, né? Eu deixei correr assim de uma forma mais solta e eu vejo... Tem 3 pessoas da minha equipe que estão prestando o programa e eu falo, olha, vai vivenciando passo a passo, porque se você fica muito ansioso, acaba atrapalhando. Então, acho que pelo fato de eu já estar trabalhando em outra empresa, era uma coisa que eu queria muito também, mas foi assim, se der, deu, se não der, eu presto outro ano, não é para ser. Então, acho que isso acabou abaixando um pouco a ansiedade, porque eu via que muita gente ficava muito ansioso e não conseguia mostrar o seu melhor, né? Então, assim, acho que as etapas foram correndo. No final, eu estava na minha mesa, trabalhando na outra empresa, aí tocou o telefone, era da Natura, falou assim, na época, acho que o programa terminou, tipo, em outubro. Falou assim, então, tô ligando para falar que você foi aprovada, nananã. E aí minha chefe estava na minha frente, né? E eu não tinha comentado com ela que estava participando do programa. Eu falei assim, nossa, né? O que eu falo? Eu falei assim, claro, que bom, né? Eu falei assim, você está entendendo o que eu estou falando para você? Eu falei assim, não tô, depois eu te ligo. E, assim, foi uma surpresa. E depois ela ligou e falou assim, mas o que aconteceu? Eu falei assim, primeiro que estava caindo a ficha, né? Porque você vai fazendo. Na hora que acontece, eu falo, nossa, deu certo. Consegui, né? Sabe assim, não é que deu certo, né? E... acho que tem esses desafios de você... Acho que o maior desafio mesmo é controlar a ansiedade. Mesmo no programa, na época que eu fiz o programa, a gente rodava por quase todas as áreas da empresa. Então, a gente fazia um projeto em cada área. Então, assim, a cada, sei lá, 1 mês, 2 meses, a gente mudava de área e apresentava o projeto para os diretores, enfim. E eu tinha entrado para a área de inovação, que era a minha paixão. Mas dentro da área de inovação, como a Adriana falou, tem várias... dentro da AVP de inovação tem várias áreas, né? Tem desenvolvimento de produtos, tem ciência e tecnologia, que é aquela área que o Adriano falou, que eu também trabalhei durante 10 anos. Tem a área de regulatórios, então tem várias áreas. E minha paixão era a biodiversidade brasileira, assim, aqui. Claro. E a gente ficava sabendo numa sexta-feira, que é a área que a gente ia na segunda. Então, a gente rodava o programa inteiro de um ano. Aí, numa sexta-feira de novembro, eles comunicavam a gente de qual seria a área que você seria alocado, tipo, pro resto da sua vida, né? Tipo assim, para você continuar. E acho que esse desafio também, acho que foi a ansiedade, controlar a ansiedade. Todo mundo, que área que a gente vai? Então, acho que durante o programa, durante a seleção, a ansiedade que é o maior desafio. Foi a grande barreira. É. E para você? Não, acho que eu concordo muito. Acho que tem essa questão da ansiedade.
concordo com tudo que a Roberta falou, só adicionaria que, assim, acho que o trainee naturalmente sente uma pressão de se destacar, né? De se diferenciar, assim, né? Porque, poxa, ele passa por um processo seletivo diferente e tal. Então, acho que muitas vezes não é nem a empresa que se impõe isso, as próprias pessoas que estão participando do programa do processo seletivo, elas trazem uma carga muito forte de, não, eu preciso me diferenciar no processo, um desespero muito grande às vezes, né? Uma ansiedade grande de se diferenciar e depois no trabalho também. É claro que eu acho que é natural no ambiente de trabalho as pessoas buscarem diferenciação, mas acho que um aprendizado grande assim é tentar ir um pouco mais com calma mesmo, assim, sabe? De entender um pouco qual que é o ambiente da empresa, porque acho que passar por um processo seletivo como esse, né, entrar na Natura para trabalhar lá depois de um processo desse, já te coloca numa posição de, poxa, eu já, né, passei por um processo, sou um cara aqui diferente, tal, tenho minha contribuição, né, eu fui olhado como uma pessoa diferente. Quando tá lá dentro, acho que é entender mais, assim, cada realidade, o lugar onde você vai atuar, acho que o formato novo do processo que as pessoas ficam mais tempo nas áreas, então entende mais qual que é o contexto daquela área, porque uma coisa que eu posso garantir que na natureza existe muito espaço para fazer o novo, assim, né? Então, acho que um pouco essa ansiedade, poxa, mas em qual área eu vou cair? O que eu vou fazer? Eu me identifico mais com esse tema ou com aquele tema. Eu acho que é importante dizer que é difícil às vezes de controlar a ansiedade, mas é importante dizer que esteja onde estiver, o trainee vai ter muita condição, principalmente numa área de inovação, que é uma área que tem como natureza fazer o novo, pensar diferente, pensar fora da caixa. O trainee ele vai sim ter oportunidade de fazer coisas diferentes. É claro que os contextos das áreas são diferentes, a entrega que cada área faz é diferente, mas às vezes ter esse conforto um pouco de que, poxa, eu estou numa área de inovação, eu vou conseguir, com o meu talento, entendendo o que a área faz, trazer um olhar novo e fazer um negócio diferente, te ajuda a controlar um pouco a ansiedade, porque esse espaço existe, né? Acho que, lógico, que você vai ter que entender a área e encontrar qual é esse espaço, mas eu não sei se a Rô concorda comigo. Eu acho que esse espaço dentro de uma área de inovação existe, na Natura, existe muito, assim, né? Então... E de estar aberto também, né? Porque muitas vezes você imagina uma área e não necessariamente aquela área vai ter a vaga. Mas muitas vezes as pessoas aceitam um desafio diferente e se surpreendem mesmo, né? Com uma área que não necessariamente era aquela que ela mais queria. Afinal, é um momento que você pode acumular muitas experiências mesmo. E a ansiedade, na verdade, faz parte dessa etapa, né, de vida, né? E ela é importante porque ela propulsiona, né? Ela te move para frente. Mas é o que o Rodrigo falou, né? A Natura é uma empresa um pouco diferente e ela não precisa trazer muita agressividade, né, para o dia a dia, né? Então, esse controle da ansiedade, você entender onde você está, né? Você vir com uma postura mais humilde. A gente não quer aquele trainee que venha, né? Que a gente brinca de salto alto, né? A gente quer um trainee de rasteirinha, que venha contribuir com as outras pessoas da área. De rasteirinha é uma boa. A gente até uma época a gente fez a gente estava fazendo umas analogias, né? A gente não gosta do salto alto, porque o salto alto acaba, assim, prejudicando, porque a gente dá valor para todo mundo que contribui para a inovação, né? Não é só o trainee que tem valor. Ele é diferenciado, passou por um processo, mas os outros colaboradores que estão lá têm tanto valor quanto, e cada um tem o seu lugar, né? Então, acho que essa questão de co-criar, cada um tem o seu espaço, e de vir de uma postura mais humilde mesmo. Acho que isso é bem bonito dentro da Natura. A gente não... No final do programa, não é você é contratado ou não existe essa classificação, né? Como em algumas empresas existem. De uma forma geral, todo mundo é contratado, cada um tem o seu lugar, né? Não tem essa... Você tem que mostrar o máximo durante o programa, senão você não é contratado. E acho que uma coisa que pode confortar um pouco todo mundo é que, pelo menos esse é o sentimento que eu tenho, assim, né? Que as coisas novas, as oportunidades de fazer o novo nunca terminam, assim, né? Então, assim, quando você está terminando alguma coisa nova que você fez, você já está enxergando mais 10 coisas novas que você poderia fazer. Então, isso para o ambiente, para o trainee, né, que está entrando numa área de inovação, isso é fantástico, assim, porque, claro, ele vai enxergar ali necessidades mais imediatas que a área traz para ele, mas estando lá e vivenciando aquilo e se dando a chance também de entender melhor o ambiente da área, entender melhor dos desafios, ele vai enxergar muitas oportunidades de fazer o novo, né? Então, e isso não termina, né? Porque a inovação, a matriz da Natura está aqui no Brasil, né? Então, assim, criar o novo, fazer o novo, é uma constante para o que a gente faz, né? E isso quando é muito bacana. Quando a gente fala da matriz estar no Brasil, aquilo que você pensou, aquilo que você idealizou, de fato pode virar um produto, né? E ir para o mercado. Isso é super bacana, né? Você, nossa, eu pensei em uma coisa, a gente consegue abrir um projeto, então tem banco de ideias, né? A gente tem recursos para isso. Então, é meio que o sentimento de um filho, né? Tá saindo para o mercado. Dá para dar um exemplo, assim, de algo que vocês participaram ativamente, que foi para o mercado e que você se sente orgulho de... Tem algum
acho que tem muita coisa. Eu acho que eu tenho mais orgulho é do centro de Benevides, que eu participei muito na construção da fábrica, da planta piloto lá. Explica para a turma que está do lado de lá. O que é o centro de Benevides? Então, na verdade, a gente tem uma fábrica de óleos e de sabonetes em Benevides, que é uma cidade perto de Belém, no Pará. E eu participei desde o comecinho, assim, que a gente começou a trabalhar que era um banheiro de uma antiga fábrica. A gente montou uma planta piloto de óleos lá. E eu lembro que a primeira vez que a gente entrou lá, estava tudo sujo, tinha morcego. Então, assim, desde comprar o parafuso para a planta piloto, a gente participou ativamente de tudo, né? E hoje é uma fábrica enorme, ela trabalha com, sei lá, uns 10 óleos diferentes. Então, assim, dá orgulho, né? Você vê aquilo que você começou desde aquela sementinha, quanto cresceu, o que é hoje. Acho que tem muitas histórias dessa. Eu tenho duas, assim, das duas fases, né? Uma, quando eu era mais pesquisador, trabalhava na bancada de desenvolvimento de produtos. Eu participei do lançamento de um produto de Cronos que é mais antigo, não sei se as pessoas vão conhecer, que era o Cronos Spillow, né? Que foi o primeiro Cronos que a gente fez com uma tecnologia com ativo da biodiversidade brasileira. Então, eu trabalhei na bancada no desenvolvimento da fórmula desse produto, né? Desde o começo, desde as primeiras fórmulas que a gente fez, até o lançamento lá no final, chegar na mão da consultora, chegar na mão do consumidor. Super legal, assim, super orgulho. E agora, mais recentemente, hoje eu sou responsável pelo nosso programa de conexão com os pesquisadores, a gente chama uma rede mais especializada, pesquisadores, especialistas, que estão nas universidades, ou em algumas empresas, startups, que é o Natura Campus, né? Então, o Natura Campus, eu não fui o criador e o idealizador do Natura Campus, mas eu participei de um ciclo de relançamento e renovação do programa que aconteceu em 2011, e hoje meu time é responsável por esse programa, que é um programa legal, até que eu convido as pessoas para olharem, que é um programa aberto, enfim, para a gente se conectar com a rede especializada. Tem essas coisas? Tem, que é o www.naturacampus.com.br. Enfim, eu participei aí da recriação desse programa, que é um negócio bem bacana, assim, tenho bastante orgulho também de ter participado disso. naturacampus.com.br? Isso. Acho que é HTT, acho que tem www. Não tem www? Acho que tem. Deixa eu ver aqui. Não está entrando. Pode ser minha internet também aqui, então depois a gente olha. Enfim, tem muitas histórias. Acho que todo mundo tem uma história de um filho que saiu e com orgulho, né? A família inteira fica sabendo, né? Bem gostoso. Tem uma pergunta aqui, deixa eu pegar, enquanto eu procuro aqui a Natura Campus, da Cristiane. Qual que é o maior desafio para colocar em prática uma inovação com um time tão grande de consultoras? A Natura tem 1,3 milhões consultoras? Mais de 1,5 milhão hoje no mundo todo. Eu acho que comunicação é um desafio muito grande para a gente. Muitas vezes acho que a gente fala muita coisa. Às vezes o projeto tem uma história muito bonita lá dentro. Eu lembro de um projeto, o Amor América, que o pessoal de ciência e tecnologia participou bastante com marketing. E aquele projeto a gente falava tanto lá dentro da empresa, mas tanto. E eu falei, nossa, não vejo a hora desse produto ir para o mercado, para a gente ver a reação, né? E nem sempre a gente acerta na comunicação. A gente consegue passar para a consultora tudo aquilo que a gente pensou, idealizou para o produto. Então, acho que comunicação é um desafio enorme que a gente tem e que a gente investe bastante na educação, né, das próprias consultoras. Acho que, até complementando essa pergunta, hoje a gente tem, além de como atingir a consultora, a gente tem um desafio adicional de como atingir o consumidor, né, no final, porque é claro que a gente diz lá na Natura que a consultora é a primeira pessoa que compra o nosso produto porque é ela que vai multiplicar e ela tem um papel fundamental no que a Natura faz, né? Então ela nunca vai deixar de ter esse papel. Mas a gente também tem se questionado muito, assim, além de comunicar para ela, que já é um desafio grande como a Rô colocou, como que a gente leva lá para o consumidor, né? Como é que a gente faz um conceito uma inovação que a gente cria lá na Natura, chegar até o consumidor? Porque um dos caminhos é via consultora, né? Então a gente tem que explicar isso muito bem para ela, né? Tecnologia, enfim, e às vezes a gente realmente tem dificuldade para fazer isso. Até porque muitas vezes a pessoa que é mais técnica vai explicar, nem sempre ela entende, né? E aí como que a gente traduz isso de uma forma que continue tão bonito quanto era, mas que ela consiga vender, né, para o consumidor e informar, né? Porque no final a gente quer que ela consiga contar para o consumidor por que o creme da Natura é diferente do creme do concorrente, né? Porque tem muita diferença. E não é só na fórmula, enfim. Ele carrega um conceito, um jeito de fazer, ele mobilizou e gerou todo um impacto, né, positivo aí, social, ambiental, que é legal, né, contar essa história, mas é uma história complicada de contar, né? Então é um grande desafio mesmo. A Ana está aqui, está perguntando quanto tempo demora, em média, dos estudos até a divulgação de um novo produto. Quanto demora de começar? Depende muito do tipo do projeto. Como a Adriana falou, se for uma inovação incremental,
demora 1 ano, 1 ano e meio. Se for uma inovação radical, aí vai mais de 3 anos. A gente pode falar, a gente lançou recentemente a linha Soul, que... Fala um pouco dela pra gente, Roberto, só o pessoal saber o que é. Então, não sei se vocês já viram, é uma marca, a marca é Soul, tem um conceito totalmente diferente pra gente, porque a gente trabalhou muito em fórmulas minimalistas, então foi um mega desafio, né? Em formulação, a gente reduzir muito o número de ingredientes. A fragrância é o mesmo caminho olfativo para todas as variantes e para todas as categorias de produto. A gente tem uma inovação enorme em embalagem, que foi quando a gente implementou aquelas embalagens flexíveis, né, que cabem em qualquer lugar, ela se molda a qualquer espaço. Então, foi um time assim, cativo, um time exclusivo para esse lançamento. E a gente demorou uns 4 anos, mais ou menos, para lançar esses produtos. E tá sendo super bacana ver o reconhecimento do público em relação aos produtos, tanto as fórmulas, né? Então, as fórmulas não têm corantes, são bem... A gente usa, né? Por que você precisa de uma coisa que você não precisa, né? Então, tem um claim bem bacana e isso tudo flexibilizou a logística dos produtos, a forma de acondicionar os produtos na caixa, então fica muito mais fácil, é mais sustentável porque a gente gasta menos com logística de cá para lá. Então, a forma como o produto e você consegue colocar na caixa, que vai no caminhão, que vai para a consultora. Então, a gente inovou em tudo nesse produto. Tem uma pegada de consumo consciente aqui, sim, né? De consciência da sua necessidade de consumo. Exatamente. Do que você está consumindo. Né? O que você não precisa, né? Porque consumir aquilo que você não precisa. E foi isso que a gente fala de minimalista, de embalagem. A embalagem tem um peso mínimo, né, para ela ser flexível, então você consegue usar até a última gota, né, que a gente fala. E nem pasta de dente. Exatamente. Acho que ele representa bem o que é uma inovação da Natura, assim, né, que traz um conceito e daí como é que a gente traduz esse conceito numa inovação na formulação, na embalagem, mas não é só a inovação na formulação e na embalagem, e não é só um novo conceito também, né? A união dessas duas coisas. É na logística, então as fórmulas são a frio, então a gente reduz o consumo de energia, por ter menos ingredientes é mais rápido. Mas dá para explicar tudo isso para o consumidor? Então a gente tem. Vou te contar então uma experiência com o Soul. Eu fui num evento da Natura ano passado, naquela semana de inspiração que teve lá no planejamento. A Natura fez um bom evento interno lá. E o Soul não tinha sido lançado naquela época, mas eu ganhei um Soul. Eu dei para minha mãe. Eu ganhei um creme parecido com esse aqui que está na tela, só que acho que verdinho. Eu dei para minha mãe. E não falei nada para ela. Entreguei a embalagem para ela e falei, um creme novo da Natura, pega aí. Hidratante. E aí? Ela usou, ela veio e falou depois para mim, filho, olha, estranha essa embalagem, viu? O produto é legal, tal, mas estranha essa embalagem. Eu achei que... Aí eu cheguei, sentei com ela e falei, mãe, deixa eu te explicar o que eu aprendi lá na Natura. Daí eu falei um monte de coisas, parte dessas que você comentou para mim. Falei, olha, tem uma proposta nova de consciência de consumo, tem toda uma logística diferente de produto, enfim, vi um monte de coisa lá. Ela ficou tão encantada, né? Mas, enfim, o produto, nesse caso, foi comigo junto, tá certo? Eu fui lá para explicar para ela, né? Ela ficou encantadíssima com o produto. Por isso que eu falei que da questão da comunicação. Que esse é um grande desafio, né? É um grande desafio, porque senão o produto ele não é visto da forma como ele deveria ser visto, né? Então, é esse trabalho que a gente faz com as consultoras. Então, a gente faz desde a convenção de vendas, né? Do encontro regional, encontro anual. Então, a gente fala com antecedência. Então, 6 meses antes, a gente já começou a contar para a consultora o que a gente ia lançar, como a gente ia lançar. A gente faz toda uma dinâmica de lançamento para ela experimentar, porque se ela não experimenta, ela também não consegue contar. Mas a comunicação é chave. E é o que a gente falou, né? É um produto inovador, mas que se não vem com todo esse valor, né? Com esse conceito, com essa proposta, o consumidor fala, nossa, estranho. É a questão da inovação e o consumidor, né? Ele se adaptar àquela inovação. Sim. Priscila está perguntando, criatividade é a base da Natura? Tem gente muito criativa lá? Vocês são criativos? Acho que é parte dela. Acho que sim, Mas acho que tem outras coisas também. Quando a gente fala de inovação, a gente não está falando só... É lógico que criatividade é importante, mas falando até um pouco de perfil das pessoas, tem pessoas mais criativas, pessoas menos criativas. Acho que a inovação, na verdade, a grande entrega de inovação, ela é justamente uma conexão de diferentes perspectivas, assim, porque você precisa de um cara super criativo, um cara que pensa fora da caixa, precisa, mas também precisa de um cara que vai fazer aquilo acontecer, porque se a gente estivesse na área de inovação
somente pessoas, nossa, super criativas, que pensam fora da caixa, que tem 1 milhão de ideias por dia, ótimo. E quem que faria essas ideias virarem produto para chegar até o nosso consumidor lá no final? Que também não quer dizer que porque o cara é criativo, ele não vai executar, não é isso, né? Não é excludente, mas acho que, na verdade, você precisa de uma soma de diferentes perfis e competências de pessoas para fazer a inovação acontecer. Acho que flexibilidade é uma competência importante para a Natura também, né? Até para você, uma hora você está criando, uma hora você está executando, né? Uma hora você está controlando orçamento. Então você faz de tudo um pouco. Sim. E você tem que ser flexível para você, né? Colocando um chapéu diferente e contribuir no momento certo. Porque a gente tem os momentos de criação e ideação e a gente tem os momentos de execução. E geralmente é tudo feito em time, né? E acho que a gente tem falado muito de uma coisa de intraempreendedorismo, que é assim, né? Como que a gente também desperta nas pessoas, sim, para que elas tragam o que elas têm de melhor, de mais criativo, de mais ideias, mas como que a gente também dá condições e ajuda para que as pessoas consigam transformar aquelas ideias em algo real, assim, né? Porque, é claro, é uma empresa grande, você tem, né, uma série de processos para seguir, enfim, para entregar um produto lá no final. Mas como é que a gente estimula as pessoas assim, legal, putz, criativo, você teve uma ideia legal, como é que você conecta a sua ideia, conta a sua ideia para outra pessoa e para outra pessoa, e daí junto aumenta essa ideia, pensa numa coisa mais legal, então vamos formar um time para fazer essa ideia acontecer, né? Como que a gente estimula cada vez mais um ambiente, sim, super rico em ideias, mas também que transforma essas ideias em inovação. A gente brinca que até você juntar com várias outras ideias é só um fragmento de ideia, né? Você vai juntando um fragmento aqui, outro ali, ali, aí você forma de fato uma grande ideia que a gente pode apostar com mais recurso, né? Com mais certeza, né? Mas esse ambiente de colaboração tem sido bastante promovido dentro da empresa, né? Eu tenho uma... Eu já comentei isso aqui em algum episódio anterior, eu acho. Tem um fator humano dentro da Natura que é um negócio que salta aos olhos, pelo menos para quem não vive só a Natura. Por exemplo, eu dou o meu exemplo. Na Natura é um lugar que quando eu vou, óbvio que a gente conhece um monte de gente lá dentro, mas as pessoas se abraçam, se cumprimentam, se beijam até. Né? Talvez por isso que casem tenha tanto casamento, né? Mas enfim, isso é outra história. Mas o fato é isso, as pessoas têm um calor. Eu falo isso porque às vezes eu vou em outras empresas que não têm essa prática e às vezes eu me vejo já indo dar um abraço na pessoa na hora que eu cheguei e as pessoas ficam mais... Você até sente que o cara pula para trás. Né? Fala, ops. Opa, aqui não é Natura. Tem esse fator? Tem, é bem forte. Acho que é a cultura brasileira mesmo, das pessoas, dentro, se pegarem, né? Se abraçarem. E acho que eu tenho grandes amigos lá dentro, então não é só um ambiente de trabalho, você acaba fazendo grandes amigos que saem, às vezes as pessoas saem da Natura e a gente continua a amizade. É bem diferenciado nesse sentido do humano, né? Acho que se for voltar um pouco para a essência da criação da Natura, né? A gente fala que a Natura foi criada lá com base em 2 paixões, né? Paixão por cosmético e paixão pelas relações. Então não é só fazer cosmético, é unir isso com as relações, porque a gente acredita que isso pode aumentar o impacto do que a gente faz. Pega o nosso modelo de vendas, né? A gente não fala que a gente faz venda porta a porta, a gente fala que a gente faz venda por relações. Então, isso está muito na essência da empresa. E isso, obviamente, é transmitido para o ambiente de trabalho, né? Então, assim, a gente estimula muito o trabalho em time, né? Quer dizer, eu e a Roberta, a gente faz parte de áreas diferentes, mas a gente participa de projeto junto, né? Então, a gente discute novas ideias, a gente faz coisa nova junto. Então, isso é muito estimulado lá, né? Porque a gente acha que quando você estabelece essas relações, estabelece esses times, a gente tem condição de ser bem mais inovador, inclusive, né? Nós temos aqui quase 200 pessoas que estão com a gente aqui, fora aquelas que vão ver o vídeo daqui a pouco, né? Depois que a gente publicá-lo, a partir de amanhã. Muitas delas querem ser colegas de vocês na Natura. Algumas vão provavelmente ser e muitas delas não, vão seguir outros caminhos. Né? O que dá para dizer, vocês com a experiência profissional de vocês, pessoal de vocês, como ex-trainees, o que dá para dizer para esse povo todo? Nossa, que difícil. Nossa, tem tanta coisa que dá para dizer. Bom, eu acho que, sob a perspectiva da empresa, assim, acho que para quem tem um objetivo aí de ir trabalhar na Natura, o que eu diria é não enxergue a Natura apenas como mais uma empresa, assim, né? Acho que a Natura é sim uma empresa diferente,
Então, acho que faz uma reflexão pessoal, assim, né? Por que eu estou participando desse processo? Por que eu quero entrar na Natura? Poxa, é uma empresa legal, é uma empresa líder, é uma empresa super bem colocada no mercado, mas acho que a empresa tem muito mais do que isso. Ela dá muita oportunidade, né? E acho que para quem tem o olhar, que é o foco maior dessa conversa, de ir para a área de inovação, vou falar uma coisa que a gente tem falado sempre, né? Continua muito perseguindo esse caminho, porque quem gosta de inovação e quem quer fazer inovação, eu tenho certeza que a Natura é um lugar excelente para isso. Porque voltando um pouco no que a gente falou no começo, a Natura, né, a inovação da Natura está na matriz, né? A gente tem uma liberdade de criação, de trazer coisa nova e de ver o resultado do nosso trabalho acontecendo, que é enorme, assim, né? Então, continuem firmes nesse propósito. Se o seu propósito é ir para a Natura pelo que a Natura é e é ir trabalhar com inovação, acho que é muito bacana seguir nesse caminho, né? Então, essa é um pouco da dica aí que eu deixaria, não sei. Eu acho que o Adri pegou num ponto importante, que é a cultura da empresa. A Natura tem uma cultura diferenciada e você, de fato, tem que vivenciar os valores da empresa no dia a dia. Isso para quem tem esses mesmos valores, compactua os mesmos valores, é muito fácil e é gostoso estar lá. Então, é importante você ler sobre a empresa, ver o que ela pensa, como ela pensa, porque isso, de fato, faz a diferença de quem entra e quem fica, né? Acho que eu e o Adriano somos 12, 13 anos, né? Bastante tempo. Mas e quem faz uma carreira de sucesso lá dentro, a gente vê que tem uma aderência muito forte das crenças e dos valores da empresa. Então, assim, né, às vezes a gente ouve o seu Luiz Seabra falar, a gente fala, nossa, né? Então, a gente admira essas pessoas, a gente admira o que eles fizeram, o que eles construíram, como eles construíram, o que é mais importante. Então, tem que ter essa admiração, essa aderência mesmo, coisa forte. E isso, se não acontecer, não rola na Natura, não vai para frente. Tem que falar mais no coração do que na conta bancária. É isso aí. E a gente sente das pessoas que estão lá dentro. Acho que talvez você possa até dar um depoimento maior que nosso, mas eu vejo muitas pessoas que entraram, que são ótimos profissionais, mas não conseguiram, foram porque a Natura estava super bem, que trazia um salário muito bom, um retorno financeiro, olhando muito o retorno financeiro. Lá atrás, um retorno financeiro importante, é importante para a gente, né? A gente tem uma família, a gente mas tem esse outro contexto que é talvez muito mais importante que o financeiro. E se não tiver as duas coisas juntas bem ligadas, não rola. Muito legal. Meninos, adorei o nosso bate-papo. Muito bom, passou rápido, Você está mais calma agora? Super. Tá, então a estreia já foi. Já, né? Agora já é a segunda vez. Já está tarimbado. Já tá ótimo. Roberto, obrigado. Viu? Obrigada a você. Nano, obrigado, cara, mais uma vez. Bom. Pessoal, olha só, obrigado por vocês terem estado aqui. Mais uma grande oportunidade aí de intercâmbio, muitas perguntas. Obrigado pela participação. Olha, dê sequência no processo para vocês que estão no processo de trainees da Natura. E se você ainda não está em nenhum desses projetos, se aproxime da Natura. Você pode entrar no natura.net/jovenstalentos. Entre lá, dê uma olhada no que a Natura tem para você e a gente se vê no próximo episódio. Um grande beijo para todos. Até mais.